falar, o altar do incenso, ele simboliza no tabernáculo a oração. Então hoje nós vamos falar nos dois ingredientes que falam muito de oração. Por que eu não estou desempenhando muito na oração? Nós vamos começar da oração lá do Gênesis, né, falando de Abel e Caim, que era o sacrifício que um entregava e outro entregava também, e que não chegou. Nós vamos falar da oração de Abraão, nós vamos falar da oração, o Êxodo 30, versículo 34. Nós lemos ele terça-feira passada, mas está no mesmo rumo. Então eu quero que os irmãos abram o seu coração e façam a pergunta, porque nós já vamos entrar no Santo dos Santos na próxima aula. Nós já vamos entrar na Arca da Aliança. E como eu dei uma pincelada no passado, nós vamos revisar e entrar mais profundo na Arca da Aliança. Queridos, o que acontece aqui? Você já sabe, você já tem esse conhecimento, que esse tabernáculo ele ficava no meio do deserto. E dentro do tabernáculo é que acontecia todo esse culto. E você sabe, e eu e você sabemos, que não tinha nenhum de nós lá. Não tinha gentil, nós somos gentil. O que é gentil? É aquela família que não era judeu. Então, gentil, ele não fazia parte dessa época aí da salvação. Aí vem aquela pergunta que eu sempre fazia para mim, nós ia para onde? Quando nós morríamos? Porque nós estamos morrendo desde quando nasceu gente. Então, para que você entenda que nós vamos falar da oração, e hoje nós vamos falar das pisaduras, hoje tem dois ingredientes para falar profundo na oração, eu quero que você entenda que nessa época aí, nós era condenado a dois tipos de coisa. A primeira coisa aqui na terra, a escravidão, porque nós era vendidos como escravos. Quando nós não tínhamos um rei para escravizar nós era vendido para outras nações para ser escravo. Então não tem muito do que nós se orgulhar. E aqui dentro desse tabernáculo, onde vamos ler agora o que Deus está dizendo, Deus está falando somente o povo que ele escolheu, que se chama israelita. Aí os irmãos estão me entendendo? Por que o israelita, irmão, ele era circuncidado? Para que a linhagem dele continuasse. Ou seja, ele era circuncidado para que a linhagem dele continuasse o mesmo percurso, continuasse abençoado e não poderia casar com o povo fora do judaísmo. Quando você fala isso, você lembra de quem? Que não segue mais a doutrina. Os ciganos, na época que eu conheci cigano, era assim. Cigano não casava com outro tipo de pessoa, era só com os ciganos, né? Mas o cigano não tem nada a ver... Obrigado aí, André. O cigano não tem nada a ver com os israelitas. Precisa aceitar Jesus também hoje para tornar-se um israelita. Então aqui, irmão, nós não existia. Aqui nós não fazia parte. A única coisa que ligou nós ao céu foi quem? Quem foi que ligou nós ao altar da oração? Quem foi? Um homem chamado Cristo. Jesus Cristo veio, irmã Débora, e quebrou o tabu. Jesus arrastou o que não prestava e levou para dentro da casa de Israel. Agora o judeu, querendo ou não, nós faz parte. E eu vou dizer uma coisa para você aqui que a gente aprende na sala de aula. Nós não somos prosélito. Aí você vai perguntar assim, o que é prosélito? Prosélito era uma pessoa que tinha uma dádiva boa, tinha muito dinheiro na época, aí ele comprava a cidadania de ser judeu. Aí ele fazia tudo que o judeu fazia. Aí quando ele chegava na sinagoga, aí o mestre da sinagoga dizia que fulano de tal, ele é prosélito. Então, ele é um judeu, mas ele é prosélito, ou seja, ele comprou com dinheiro para poder ser chamado de judeu. Então, nessa leitura que nós vamos fazer aqui, Deus está falando somente para a nação de Israel. E só para os irmãos entender. Só para os irmãos entender. A oração, ela vem desde lá de Gênesis.
A oração, ela vem desde quando Deus começou o mundo. Então, se nós não estamos orando hoje, nós estamos quebrando o mandamento que Jesus deixou no jardim do Getsemane. A oração, ela faz parte do incenso. O que é o incenso? Aquilo que subia para Deus. A nossa oração tem que subir para Deus. Por isso que os ingredientes do sacrifício aqui, ele precisa ser 4 ingredientes. E na maioria deles, a não ser o incenso normal, eles são pisados, são mastigados, são embrulhados, eles são moídos e são peneirados. Eu quero agora, para nós entrar no texto, perguntar para os irmãos, é fácil orar? Não, eu estou assim meio sem sono, eu vou orar. Você está sem sono, você pensa logo, é no dipirona. Eu vou orar porque eu estou sem sono. Não, orar não é fácil. Orar é uma guerra contra você mesmo, a sua carne. A carne puxa para a carne e o espírito puxa o espírito. Mas essa noite eu quero que você saia daqui com vontade de orar em nome do Senhor Jesus. Porque se nós não orar, nós vamos deixar a carne ganhar. Se nós não orar, a carne vai ganhar. E nós não oramos hoje, nós perdemos a força para orar amanhã. Agora, escute bem o que a Bíblia vai dizer no Êxodo 30, versículo 34. Disse mais o Senhor a Moisés, toma especiaria aromática. Aí aqui nós já falamos sobre estoraco, nós já falamos sobre a ônix. E agora nós vamos falar sobre o galvan, e a especiaria aromática e o incenso puro. O galvan e o incenso puro. Nós falamos sobre o ônix, e o galvan. Os irmãos se lembram alguma coisa desses 2 ingredientes? Um era buscado no fundo do mar. Era uma concha que fedia. Não teve muito espaço para nós falar. Mas eu vou falar rapidinho aqui para ter sentido os 4 aromas. E quem era que pegava? Qualquer pessoa ia lá pegar? Não. Era pessoa instruída pelo sacerdote. Que o sacerdote tinha que estar lá, porque tinha um perfumista também. E pegava essa concha no fundo do mar. E tinha que pegar antes da maré secar. Pegava essa concha, tirava o molusco de dentro da concha. E quando tirava ele não tinha um cheiro bom. Ele fedia. Só que quando começava a fritar ele melhorava o cheiro. Mas ele só ia ficar bom de cheiro mesmo, era só quando misturava ele com os outros 3. Não deu tempo para falar sobre isso na outra. O que é que está querendo dizer? O que é que Deus já estava querendo dizer para os dias de hoje? É que nós não prestava, nós não cheirava bem lá fora. Não adianta nós querer ser perfeito aqui, porque nós não cheirava. E teve algo que fez nós passar a cheirar. O quê? Um pouquinho de você, um pouquinho de você. A Bíblia fala que quando misturava todos os ingredientes, André, aí começava a dar o aroma. É por isso que a igreja precisa congregar na igreja. É por isso que a igreja, mesmo que tenha problema, mesmo que tenha situação difícil, mesmo que a igreja passe por adversidade, por briga, por encrenca, mesmo que hoje eu estou fedendo, mas se misturar eu no meio dos crentes e colocar eu para orar, e colocar eu para misturar no fogo e passar pelo altar, Deus vai queimar a minha vida e eu vou me tornar uma nova criatura, e o seu perfume vai passar para mim, e eu vou ser uma nova criatura. Então, esses 2 incensos, um pegava o ônix, ou seja, o gálbano pegava no fundo do mar, o gálbano na árvore e o ônix no fundo do mar. Árvore foi um dos objetos mais peculiares que Deus deixou na face da terra. Porque foi a árvore que descobriu o pecado entre a humanidade. E você vê que aqui nós temos 3 tipos de coisa que sai da árvore. Prestaram atenção? O gálbano sai da árvore, a ônix sai do mar, aí vem a especiaria aromática como incenso, sai da árvore, e cadê a outra?
Vamos lá, gálbano, estorax. E o estorax também sai da árvore. Então, todos nós, irmão, temos um incenso que sai da árvore. O que era a árvore? Para que os irmãos possam entender esse arrudeio, a Bíblia fala que o que nós vamos fazer no céu quando nós estivermos lá é comer o fruto da árvore da vida. Viu que tudo vai cercando e trazendo a árvore para dentro de nós, para perto de nós. A árvore do fruto. Então, a oração, ela faz parte de algo que vem lá do jardim. Para que os irmãos possam entender e ter liberdade de fazer perguntas, e ter liberdade de perguntar, irmão, eu não entendi porque esse texto está diferenciado com esse texto, com esse contexto, porque nós vai continuar lendo aí a resina que nós falamos na Estorac da terça-feira passada. Eu falei do lençol, não vou entrar porque leva muito tempo e eu vou comer muito o seu tempo. E fala da resina que colhia no sol quente, porque sem o sol quente não tinha como essa resina chegar no lençol. Mas o especial dessa resina chegar era furar a árvore, era cortar a árvore. É o que nós não aguentamos hoje, porque aquela árvore lá, ela simboliza cada ser humano, cada pessoa, cada crente. E nós não aguentamos mais no século de hoje ser cortado. Quem aqui aguenta ser criticado, irmão? Se tiver uma palavra com seu nome aqui no meio da cidade, você é a primeira coisa que você pensa. Eu conheço um advogado, isso é calúnia. Olha, se alguém lhe fizer um mal na empresa, mudar você de função, nós esquecemos do lado da unção. Nós esquecemos do lado do estorac, do lado do gálbano. Por isso que essa lição é uma lição meia complicada, porque Deus está dizendo o seguinte: se não queimar direito, se não amassar direito, o incenso não sobe. E tem mais uma coisa, meu pastor. O incenso, ele não sobe só, ele precisa subir junto. Não tem como subir. O que é que eu quero dizer para que você possa aprender? Você não vai dar conta de subir só para o céu. Você precisa de alguém. Você precisa congregar, você precisa de um pastor, você precisa de Pedro, Tiago e João, e você precisa de um Judas também. Você acredita, irmão, que tem um Judas no nosso meio que vai ajudar nós a ir para o céu, lá no seu serviço, na sua casa, é o seu vizinho, no seu trabalho, sempre vai ter alguém para ajudar você a chegar no céu. É vários. E nós precisamos entender e aprender que nós precisamos ser moídos e não moer. Jesus chamou nós para ser moído e dar frutos. Então vamos agora para os dois elementos. Vamos agora, o gálbano, nós já falou. Já falamos da ônix. E agora nós vamos falar gálbano. Você que está acompanhando aí pelo que eu coloquei lá no grupo, é o tópico 3. O gálbano, que é uma resina de uma planta de cheiro forte, picante e amargo. Segredo. Se usasse muito, extravasa todo o incenso. Tinha que ser na medida certa. Essa planta, Marcelinho, tem como você colocar a foto que a Raniel trouxe? Vamos colocar ela aqui para você entender que essa planta também, ela era colhida dos galhos. E ela era pisada com pano para que saísse a resina, para que misturasse essa resina dela com a resina do peixe que saiu do fundo do mar, com a resina do outro que saiu de lá e com a resina do incenso para que ela pudesse cheirar. Então, o crente que não aguenta ser pisado, o crente que não aguenta... Gálbano. Aqui, o material aqui, Raniel fez uma questão de deixar aqui todo mundo pronto, e o sacerdote, ele está com algo na mão. É chamado o que aquilo? Então, é onde nós vamos se encontrar para o incenso cheirar, para o incenso prestar. Eu preciso ser preparado, irmão.
O que é que está acontecendo com nós? Nós não aguentamos mais prova. Ali é nós, ali está simbolizando nós. Jesus foi lá fora, pegou nós no jambuzeiro. Pegou nós, porque nós éramos uma árvore má, pastor. Eu quero que os irmãos me mostrem uma coisa. Quando o lavrador, ele foi notificado, irmão, que o joio estava no meio do trigo. O que foi que o dono da roça falou? Epa, não arranca. Aqui eu trago peça de especiaria, irmã Cristiane. Eu e você não temos direito nenhum de dizer quem é que fica na igreja e quem sai da igreja. Jesus falou assim, vai ser pisado, irmão. Aquele que aguentar a marreta de Jeová, aquele que aguentar o pilão, vai ficar para servir de incenso. Vai ser incenso. Não é minha idade, irmão. Conheci Jesus nos anos 90. Não é minha idade de crente que vai trazer unção para a minha vida, não. Não é minha idade de crente que vai dizer que eu vou para o céu, não. É a minha idade de ser amassado aqui na mão de Jeová e virar incenso e chegar no céu. Quando Deus ele olha para mim, para a minha oração, irmão, ele não olha para mim como um coitadinho. Eu quero que os irmãos entendam isso. Você acha que Deus ficava com dó do cabo descer no sol quente depois do meio-dia para colher incenso? Não. Deus ficava com orgulho, com dó não. Você acha que Deus ficou com dó quando Jesus estava carregando a cruz por Calvário? Não. Deus ficou com orgulho. Sabe por quê? Deus no seu coração dizia assim, se ele parar, eu fico com dó. Agora, se ele continuar, eu fico com orgulho. Porque olha o tamanho do fruto que ele vai conseguir depois disso aí. Aí eu quero trazer uma coisa simples para os irmãos aqui agora. Isso aqui é oração pura, mas não vem pronta. Nós estamos precisando parar para analisar. Oração não é fácil, irmão. Oração não é chegar e Deus eu quero, Deus eu for, Deus mata, Deus destrói. Não, oração é um diálogo. Oração pesa. Tem hora que você começa a orar e você fala, você desabafa, você manda matar os políticos, você manda matar as pessoas que você não quer, sendo que Deus queria só que nós olhássemos para dentro de nós e dissesse assim, deixa eu começar a trabalhar dentro de você. E por que o incenso subia? É porque ia porções certas de cada ingrediente que não prestava. Então, como que eu posso dizer, irmão, quem pode ficar na igreja, quem pode orar, quem vai para o céu, quem é que não vai? Como que eu posso dar nota? Rapaz, se acaba com essa sandália aí, chega no céu não. Como que eu posso dar nota? Aquela irmã lá com aquele cabelo cortado lá, não vai para o céu. E vestiu leg, vai não. Como que eu posso dar nota que quem morre e quem faz eu virar incenso é o moer da vida diante de Deus? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... O alívio de Deus, irmão, é transformar nós em incenso puro. O sacerdote era o último estágio que o sacerdote ele chegava na mesa de incenso. Irmão Cícero, e quando ele chegava lá, tinha incenso puro. E ele começava a dizer assim, aqui tem incenso puro. Mas para esse incenso puro chegar aqui, muita gente perdeu o sono. Muita gente saiu na madrugada para pegar o extrato. Muita gente saiu no sol quente para pegar o gálbano. E nós pegamos a obra andando. Esses homens trouxeram, querendo ou não, eles trouxeram Jesus até nós. O judeu trouxe Jesus até nós. Sabe de uma coisa que me deixou eu assim, equivocado na oração? Eu comecei a ver as filhas de Ló. E falei assim, que final vai levar as filhas de Ló? As filhas de Ló deitaram com seu pai. Deus vai matar
essa família, porque é israelita, é descendente, Deus vai destruir. Sabe o que é que Deus fez, que deixou eu de cabeça marca? Deus enfiou seu filho Jesus bem na família. Deus enfiou Jesus bem na família das filhas dos Moabitas, irmão. Quem é Noemi? Filha dos Moabitas. E quem é Noemi? Vó de Davi. Quem é Davi? A semente de onde? Jesus? Então quem sou eu? Quem sou eu para não aceitar o Astoraque, para não aceitar a mim, para não aceitar o incenso e misturar com essas coisas no pilão de Deus para poder ir para o céu? Talvez você não esteja entendendo o que é que Deus está querendo dizer com o altar do incenso. Deus não está olhando para o meu paletó, Benedito Guerra. Deus não está olhando para minhas palavras bonitas ou feias. Deus está olhando o que é que está sendo transformado e pisado aqui dentro. Não adianta eu pregar bonito aqui e o meu coração está cheio ainda com fedor daquela lesma que saiu do fundo do mar e que não aceita o altar queimar. Porque enquanto o altar não queima, eu não me transformo em cheiro. E aonde é que eu me curo, irmão? Aonde é que eu me curo? No altar. Não há, irmão, barreira que prenda o altar. Não há barreira. Lembra quando nós começamos no início no altar? Que você passava pela porta e levava o seu novilho para ser sacrificado lá, para lá na frente você chegar com o coração limpo e Deus recebeu o seu incenso. Querido, presta atenção no que eu vou falar aqui agora, para nós falar agora da terceira árvore, entrar na segunda, no gálbano aqui, para nós entrar no gálbano aqui, para que você possa fazer sua pergunta. O gálbano, o que é o gálbano? Uma resina de uma planta de cheiro forte. Lembra do estoraque? Que também era cheiro forte. Isso fala de nós, fala da nossa conversão. Isso fala de você que não queria nada com Jesus, que talvez estava com catolicismo dentro de você, e nós dizíamos que você ia para o inferno e nós estávamos no céu. Que nós somos crentes que só vai... Eu não quero, assim, abranger muito essa questão do fedor, mas nós nos sentimos tão salvos, que tem hora dá até nojo nós pegar na mão de um drogado, não é isso? De tão salvo que nós somos, e esquecemos que nós era fedorento, esquecemos que nós era uma resina que não prestava, que foi só o fogo do Espírito Santo que nos libertou. Então não adianta, irmão, nós não tem motivo nenhum de se orgulhar que somos salvos, a não ser em Cristo Jesus. Um cheiro ruim saía de nós. Então que motivo há em mim de dizer assim, agora eu sou salvo e não me misturo com esse tipo de gente? Eu já falei isso, irmão, e vou falar de novo aqui. Nós moramos num bairro onde... Se falar de um aqui, eu acho que escapa pouco aqui lá de Goianápolis. O resto é tudo família. E nós vivemos numa igreja que muita gente pregou que você não poderia se filtrar no meio da sua família. Que você não poderia ir numa novena. Que você não poderia receber o padre na sua casa. E isso foi distanciando o Astoraque do incenso. Porque se eu sou crente, eu preciso que alguém me conheça. Se hoje eu estou misturado com os 4 ingredientes, eu preciso aceitar os amargos que está vindo. Aceitar seu cunhado, irmão, que é de outra igreja, que é de outra denominação, não é fácil, mas vai depender da doçura que você está em Cristo Jesus. Se você estiver transformado em Cristo, ele vai sentir a doçura do incenso que há em você. Então nós pregamos muitas coisas erradas. É melhor você não ir, porque se você for, você não volta. Então não é crente. Tem algum crente aqui, se for na igreja católica hoje, não volta? Volta de lá desviado, já traz a santa na mão? Não, agora eu já fui. Não, nunca foi queimado, nunca foi pisado. Porque o crente
ele vai lá, ele não se escandaliza, ele vai na casa da avó dele. Eu sempre preguei isso e vivo isso, porque eu já ganhei pessoas que viviam com imagem na parede e diziam assim: rapaz, o cara nunca falou mal da minha imagem, mas hoje eu senti no coração de tirar. Entende, querido? E nós vivemos em uma geração que foi abominável a isso. Mas orava pouco. Eu fico preocupado quando o crente ele tem mais de 10 anos de crente e quando chega uma pessoa de fora, a primeira coisa que ele faz: ora por mim, pelo amor de Deus, ora por mim. É normal. A Bíblia fala nós orar um por outro, um pelos outros. Mas um crente há mais de 10 anos de crente, ele precisa ter intimidade com Deus. Ele precisa saber orar. Mas na hora do apuro, ele vai pedir força na oração. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu creio nas orações de vocês. E oro também para os irmãos. Mas se você não tiver seu próprio depósito, você vai viver somente das minhas migalhas. Se você não tiver o seu próprio depósito, você nunca vai abrir esse coração seu e tirar o amargo que está lá dentro. Você precisa ter seu tempo e seu período de oração. Então continuamos aqui, para nós chegar no Gálbano. Olha, ele só virava perfume no fogo. Significado. Alguém levantou a mão? Significado. Quebrantamento e prova. Ele só prestava no fogo. Então, para dar a palavra aqui para o pastor Benedito, tem crente que se tirar ele no fogo, ele não vai dar conta mais de ser crente. E Deus não quer isso, irmão. Sabe? Tem crente que, se Deus abrir as portas. Você já conhece crente assim, irmão? Que estava de pé, e Deus falou assim: não aguento mais, vou ter que abençoar. Aí Deus faz qualquer coisa, porque Deus, quando quer abençoar a pessoa, irmão, ele usa o patrão, ele usa o ímpio, ele usa qualquer pessoa, aí te abençoa. Quantos crentes não recebeu o carro, irmão, e que hoje perdeu o rumo da igreja? Não vem mais uma cristiana. Não vem mais, coloca um sonzão, agora Aí Deus falou: aí, ó, não aguenta o fogo, não aguenta a prova, o incenso não sobe. É por isso que Deus te dá prova. Enquanto você não tiver trabalhado aqui por dentro, enquanto você não aprendeu a ouvir, não! Você não vai estar pronto. Porque nós somos, vou dar a palavra para o irmão agora, nós somos muito embirrados, irmão. Se a palavra falar com nós aqui, nós caça outra igreja. Se a palavra for, porque sabe do meu problema. Todo crente aqui é sábio. Mas nós só queremos ouvir aquilo que nós queremos ouvir. Irmão, é gostoso demais quando o profeta marcha assim: eis filho de Jacó! Podre, nem pagou a conta do motel, bate na esposa em casa, mas só quer ouvir promessa. Agora deixa o profeta dizer: filho do cão, Deus manda te dizer, manda prender esse miserável desse profeta, ele quer tudo da carne. Então não tem mais tipo de profeta, de profecia assim. Porque se eu falar o que Deus manda, vão me punir. Eu não prego mais. Vou dizer uma coisa bem simples para você: eu preguei muito libertação. E algumas igrejas que eu preguei libertação me levaram para me pregar de volta. Agora, e os irmãos sabem que eu não sou contra a libertação. Mas eu não consigo mais me entrosar no mundo da libertação. Eu não consigo. Isso não é contra a profecia, jamais, irmão. Seria contra a Bíblia. O irmão é contra a revelação, eu seria contra a Bíblia. Mas nos lugares onde eu fui, pastora Tânita, o pessoal fizeram fila para orar. E aí, irmão, Deus falou nada, não. Acabou de falar lá no público, lá, irmão. Acabou de falar. Perdeu a graça. Já não é mais aquele pregador de antigamente. Porque mesmo que Deus não tenha palavra e você disser assim manda dizer Deus, vocês são testemunha disso. A pessoa sai mais satisfeita. Agora, passar pelo pilão de Deus e dizer assim: se nós não tomarmos vergonha na cara, nós vamos ficar no arrebatamento, André.
nós vamos ficar no arrebatamento. Se nós não ensinar esses meninos a orar, se a igreja não tiver pelo menos um período de oração nos cultos, nós vamos ficar batendo carroceria na terra. Nós precisamos virar incenso para Deus. Pastor Benedito, a participação de vocês é muito importante. Independente de qualquer coisa. Meus parabéns. Meus parabéns. Crente tem que ser assim. Sabe por quê? Eu cresci em uma igreja que não podia. Ó, irmão, coisa de crente, vai pra lá. Agora, hoje eu já prego o cuidado do crente. Porque o crente é o seguinte: o crente perdeu muitos costumes, André. Muitos costumes. Eu não quero que ninguém levante a mão. Mas quem ora aqui antes de almoçar? Quem faz a prece? Porque tem muita gente que não faz mais prece. Quem é que vai tomar um café na casa dos outros? Pode ser na casa de quem foi, irmão. E aí, ó, não precisa estar, Senhor, repreenda o demônio desse café. Não, é egoísmo isso aí. Pegou, ó, colocando o café, repreende todo mal, o Senhor abençoe esse café. Não precisa falar não. Tô aqui, ó, não precisa falar não. Porque senão a pessoa vai dizer assim, olha, você tá benzendo meu café? Fazendo macumba com meu café? Então o crente, ele precisa ter esse momento do bálsamo na vida dele. E se nós fosse entrar nessa questão da oração, irmão, os pais que estão aqui e avós, eu tiro o chapéu para minha filha porque aprendeu com o professor aqui, né? E o André chegou na família e teve que aprender, e hoje ele dá aula lá, a molecada ali é uma penitência para almoçar. E se a gente colocar a colher na boca, que eles passam um ano. Aí a galinha, tem que abençoar a galinha, a avó dele lá de Anápolis, a avó dele daqui, o avô dele que não sei nem onde é que está, para depois começar a comer. Mas se não tiver essa paciência, nunca vai aprender a orar para comer. E se eles crescer do jeito que vai ensinar os filhos deles desse jeito. Então o costume do crente, o erro do crente hoje, o erro do crente, pastor, é que tudo que ele pega, ele manda para o cofre, aqui, manda para a boca, não abençoa. Vai comer uma banana na feira? Abençoa. Por quê, pastor? Você está com medo de quê? Existe o outro lado. Você é um crente abençoado. Vai tomar lanche na escola, Senhor, repreende todo mal, abençoe esse lanche. Você é profeta, é boca de Deus. A maior profecia é isso. Vai tomar um caldo de cana na feira, não esqueça. Um caldo de cana para o pastel, às vezes a pessoa não tem nada a ver com o assunto, mas você é crente, abençoe. O padre chamou para comer na casa dele, vá, meu irmão, a sua mãe é benzedeira, vá comer lá. E, meu pastor, eu estou falando de bálsamo, de unção, viu, irmão? Irmão, e se a galinha lá em cima da mesa tiver com o degolado e o sangue do sarapatel, põe no prato, abençoe e come. Manda a conta pro carecão aqui, pode mandar. Por quê? Porque o sacrifício é aquele que você faz em casa. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, está cometendo pecado. Agora eu vou para a casa da minha mãe, tem um sarapatel em cima da mesa, para se eu estiver errado, o senhor no barrigo, o hoje da igreja é o senhor. Aí, mãe, eu não como essa galinha porque ela foi enforcada. Que crente é esse? Que crente é esse? A sua mãe, por ser uma pessoa que conhece o catolicismo, ele conhece, ela pode dizer assim, eu fiz um prato ali separado para o Marcelo, porque ele não come galinha sufocada. Mas e se ela não souber? E se a inteligência dela não for para isso? O Marcelo vai escandalizar a família todinha e dizer, eu não como. Mas por que você não come? Porque a Bíblia fala para não comer sangue sufocado. Agora pregue e faça eles entender, que é que eles vão entender isso. Apóstolo Paulo, no meio dessa guerra, André, ele falou para os irmãos, irmãos, se comer carne escandaliza seu irmão, não coma. Se comer carne escandaliza seu irmão, porque naquela época o judeu não comia carne de porco, mas apóstolo Paulo chegava na mesa dos irmãos que estavam comendo carne de porco, fechava os olhos mesmo sem querer e mandava carne de porco para dentro. Então, o que tem afastado nós da nossa família católica hoje é a nossa santarrão, sendo que não tem direito de ser queimado. Continuamos amargos. Não vou naquela igreja. Fulano dá um mau testemunho. É meu sobrinho, mas Deus me livre. Nem minha bênção me dá mais. Passou para crente, nem a bênção me dá. Você já viu que tem crente que passa para crente e não dá mais a bênção? Os parentes dele tudo é católico. Agora eu sou santo. É bem capaz do católico chegar lá e você não ir.
Entende? Você precisa ser galba. Você precisa passar pelo fogo. Você precisa acender, porque Deus conhece o seu coração aqui dentro. Irmão, o último é o incenso. Deixa eu terminar o galbo aqui. O último é o incenso. 10 minutinhos. O galbo representa o clamor por outros. O clamor por outros. Hoje eu tive uma experiência grande aqui na oração, porque antes de ontem foi ruim demais de orar. Desculpe a palavra, rapaz, mas que peso. Aí hoje aconteceu um negócio aqui que eu não sei o que aconteceu hoje aqui. Não sei se jogaram um tijolo em cima da casa ou se o som ligou sozinho. Mas foi um estrondo. Menino, eu digo, não tem som. Eu olhei, levantei e olhei se o som na pasta estava lá. Aí eu digo, meu Deus, levantei de Jesus do céu. Aí abri a porta, fui lá fora, abri a porta, fui lá fora. Não tinha ninguém na rua. Eu digo, ou é um gato que caiu ali em cima, ou nós estamos começando a ter visão, ou a oração está começando a ficar boa. E para mim os retornos ligou. Mas também já passei de 50, com pouco eu estou ficando meio lelé. Mas eu quero dizer para você que a oração, ela faz diferença. Existe um campo espiritual ao seu redor. Existem demônios ao seu redor, que ele só sai com jejum e... O demônio ele não tem idade, irmão. O demônio ele entra onde a porta está aberta. Então, o que é que eu quero dizer para você? O galbo não representa clamor por outros. Eu tenho orado por você aqui. Você tem orado por mim? Que eu tenho enfrentado guerra. Você tem orado, você tem colocado o seu joelho no chão? No seu jejum você tem lembrado de nós? Você tem lembrado dos obreiros aqui? Aí eu vou fazer uma pergunta: quantas vezes você está jejuando no mês? Quantas vezes você está jejuando na semana, pelo menos de cedo até meio-dia? Você está intercedendo, então está sendo galba. Então está sendo galba. Então está sendo misturado dentro do povo. Para terminar, Marcelo encaixa para nós Gálatas 6:2. Para terminar aqui, o clamor é amargo porque é carregar o fardo em oração uns dos outros. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu vou entrar agora numa área que talvez o irmão vai ficar mais bravo comigo aqui. Departamento da igreja tem que ser adulto, irmão. Tem que ser adulto. Porque senão nós se divide. Nós se divide. Hoje é culto das crianças. Um culto das crianças aqui, que eu digo, Jesus do céu, o que é que nós estamos fazendo aqui? Vem só os meninos, ué. A misturada lá, a misturada, todo mundo junto. Culto dos varão. Catando os varões. As mulheres não vê as crianças estão se dividindo entre nós. Culto das irmãs, então eu não vou não. As irmãs não foi no meu culto, então eu não vou. Aí o diabo fala assim, é desse jeito, não vai mesmo não. O diabo fica do nosso lado, pai. Não vai não. Está todo mundo pisado junto, está no pilão, todo mundo pisado junto. Agora estão se emburrando um com o outro. Eu não vou porque fulano vai estar lá. Eu não vou. Como é que faz? Você viu a imagem lá? É todo mundo junto, até aquele que é do mar. Está pisado junto lá, queimado dentro do pilão. Então, enquanto, irmã Débora, nós não parar de se dividir, o incenso não vai subir. O incenso não sobe, a oração não sobe. Deus não quer que eu fique aqui 2 horas de joelho, não, irmão. Deus quer que eu tenha uma oração sincera. Pois não, meu pastor. Deus quer que eu tenha uma oração sincera. Não importa que é 2 minutos ou é 3 minutos, mas ela tem que ser sincera. Não é 4 horas de joelho que Deus vai me ouvir, não. Deus vai ouvir um coração sincero. Presbítero Giliar. O reino dividido. Então, enquanto vocês não apoiarem esse trabalho, não apoiar o outro trabalho, não apoiar o outro trabalho e parar com essa divisão de machismo e feminismo, Jesus Cristo vai estar dividido entre nós. Uma casa dividida não chega em lugar nenhum. Para deixar que nós vai direto, né? Irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vos que sois espirituais, encaminhai-o tal como espírito de mansidão. Ei, mansidão. O tal como espírito de mansidão. Olhando por ti mesmo,
para que não sejais também tentados. Vou dizer uma coisa para os irmãos aqui. Prepara aí o outro para nós finalizar. Vou dizer uma coisa para os irmãos aqui. Nós somos ligeiros demais em julgar. Nós é rápido. Você quer ver? Pastor fulano de tal caiu. Foi adultério com quem? Com quem foi que caiu? Nós é bom em julgar. Só basta o pastor dizer assim, olha, vai entregar a igreja, está em pecado. Entende? Nós somos rápidos em julgar. A Bíblia está dizendo para nós ter um espírito de mansidão. Os dois assim, ó, levai e... No início eu falei para os irmãos, quem foi que ligou nós ao judeu? Jesus. Então tudo isso que aconteceu, nós nem existíamos, nós nem estávamos lá. Agora Cristo nos ligou ao céu. Para terminar, pastor Marcelo, passei 5 minutos do seu tempo. Ó, o incenso, ele é aroma que vai entrar no meio dos 3 objetos para gerar os 4. Que simboliza os 4 cantos da terra, as 4 quinas de Jerusalém, e simboliza também os 4 evangelhos de Cristo, e simboliza também a sua vida. Então, o incenso, ele demonstra a sua oração. Eu deixei para trás Gênesis, que foi aonde teve a primeira oração. Onde foi que descobriu a inveja por causa de quê, irmão? Por causa da fumaça. O que aconteceu? A fumaça de um subia, a fumaça do outro. Um dia era que Deus estava olhando, irmão, para quem estava oferecendo o sacrifício, porque o outro estava oferecendo o sacrifício certo. Ele trabalhava no campo, ele tinha que oferecer o sacrifício, era do campo mesmo, era a abóbora, e Deus recebe, porque Deus recebe, né, as ofertas como azeite, como farinha, não era? Recebia? Por que Deus não recebeu a oferta de Abel e não recebeu a de Caim, irmão? Porque Deus olha para o coração de Caim já era má. Então o que está acontecendo conosco? Que as orações nossas não estão sendo respondidas. Por que nós ora e a oração não está sendo respondida, irmão? Estamos orando? Errado. Primeiro temos que tirar o cheiro. Primeiro temos que tirar o amargo. Primeiro temos que olhar para dentro de nós, não falar e deixar Deus falar com nós. Deixar Deus dizer assim, eu preciso que você mude. Eu preciso que você tire esse rancor do seu coração, essa maldade do seu coração, essa intriga do seu coração, essa briga do seu coração. Eu não vou, eu não quero, ele não manda em mim, e bababá. Enquanto Deus não queimar a nossa vida, o nosso incenso não sobe. Uma das maiores dificuldades que eu acho de ser crente é levar desaforo para casa. E é onde Deus mais tem provado eu. É aonde Deus... eu sou homem do mesmo jeito, eu só sou crente agora. Irmãos, então, o último versículo que nós íamos ler aqui era Hebreus capítulo 4:14. O incenso puro. O que era uma resina de uma árvore, outra árvore, são 3 árvores para poder gerar o incenso, irmão. O incenso puro de Deus. Então você é uma árvore de Deus. Cuidado com seu fruto. Dá uma analisada, porque na próxima aula nós vamos entrar no lugar santo dos santos, viu, querido? E como é que você vai entrar lá dentro? Vai entrar de todo jeito, qualquer jeito? Com mágoa no coração, o seu incenso não sobe, a sua oração não sobe, não tem força para orar, fica viajando. Eu preparei tanta coisa para falar hoje, que se eu fosse falar, Jesus, não falei 1%. Hoje eu amanheci ouvindo John Wesley, o poder da oração dentro dessa palavra aqui cedo. Hoje eu passei o rastelo nessa palavra cedo, eu levanto 4 horas da manhã para poder fazer o rascunho. Eu falei, nossa, hoje eu vou falar tanto do John Wesley, não falei nada, estou falando do John Wesley agora. Porque nós precisávamos ouvir, nós precisamos mudar aqui dentro, para depois nós mudar para cima. Pastor, aí é um caso totalmente avesso. Não tem nada a ver da questão de eu não querer ir na folia do meu tio, entendeu? Agora trazer a folia, é a mesma coisa se eu falar aqui, eu falei agora aprender uma coisa com o irmão, se eu falar fora do microfone, é a mesma coisa para mim agradar meu parente, não pode trazer a santinha aqui para casa. Espera aí, eu vou
na reza lá na sua casa, mas aí você vem no culto aqui na minha, é diferente. É diferente. Não, eu vou lá. Não, é porque a santa vai estar lá em casa, eu vou lá na reza com você. Você vai no culto na minha igreja? Entendeu? É diferente. Agora, eu trazer a bandeira para dentro da minha igreja, aí é Pois é, a sua casa é a sua igreja. Amém? Mas a sua colocação foi boa, até porque tirou. Né? Agora, independente de qualquer coisa, meu parente vem para minha casa, ele pode ser católico, ele pode ser espírita, ele pode ser macumbeiro, é diferente. Né? É diferente. Amém, pastor Marcelo? Ó, o culto começa a ficar bom no final, que vocês abrem o coração para poder falar. Olha aí.